Antes ele estava estável, cuidado, saudável, bem, estava firme, estava cuidado, meu Deus. E depois, quando ele assumiu o controle da própria vida, ele arrebentou com ela. Perdeu tudo. Perdeu a confiança, perdeu credibilidade, perdeu a saúde. Perdeu tudo, perdeu o dinheiro, perdeu, meu Deus. Perdeu o teto, perdeu tudo, perdeu a graça da vida. Perdeu até o poder que tinha de se sustentar. Chegou ao ponto de desejar as alfarrobeiras dos porcos. Tamanha era a sua miséria material. Eu peço, meu Deus, abra os olhos do entendimento do teu povo. Que onde ainda tem prevalecido a cegueira, ou ainda uma vista embaçada, comprometida, ofuscada, eu peço, abra os olhos. Que não chegue apenas o barulho da palavra, mas que chegue o entendimento dela. A unção que vai junto com a palavra, que abre mentes, que rasga, meu Deus, corações ao meio, dividindo a emoção, a alma do espírito, daquilo que precisa ser alimentado e prevalecer. Eu oro e consagro ao Senhor esse culto, e eu peço a tua bênção sobre nós. Nos abençoa, Senhor. Derrama unção, poder, nos dá graça, nos ajuda aqui, que não seja eu, mas o Senhor, o Espírito Santo, nos conduzindo, nos abençoando, nos cuidando, meu Deus, falando com cada um de nós, a começar por mim, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos abençoe. Eu peço que onde estiver chegando, meu Deus, a começar por aqui, aqueles que com fome e sede vieram para ouvir nessa oportunidade, nesse portal que se abriu, para quem, meu Deus, quer e pode vir até a Tua casa, que cada um seja tocado, que cada um seja, meu Deus, abençoado, e que onde estiver chegando essa transmissão, que chegue também a unção do Senhor, o favor do Senhor. Eu consagro esse culto ao Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a absorvê-lo completamente, porque tudo que vem do Senhor é bom, fortalece, produz crescimento. Meu Deus, eu oro para que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, e se tem alguma coisa impedindo que a Tua palavra se cumpra em nós, nos perdoa. Os pensamentos da nossa mente, os sentimentos do nosso coração, as palavras, tanto as que saíram da nossa boca como as que nós não falamos, nos perdoa. Passa com Teu sangue sobre nós, Senhor. Derrama unção e poder e abençoa esse culto. Eu creio na Tua bênção, eu creio na provisão, eu creio na operação do Senhor por intermédio dele, entrego ele nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Por que esse ambiente é bom? A igreja não tem isso sozinha. A igreja não tem essa atmosfera. Vamos lembrar, marcou-me muito uma palavra, uma expressão que a bispo usou no domingo passado ainda, não foi nem nesse domingo. Que palavras são... Não, agora tem gente aqui, gente, pode responder. Palavras são... Pensamentos são... Atitudes são... Presença. É ou não é? Então, por isso que numa igreja tem que se ter muito cuidado, o líder tem que ter muito cuidado. Para que às vezes uma pessoa, um grupo de pessoas, não contamine essa atmosfera de presença, presença de unção, presença de oração, presença de convicção, presença de libertação, presença de amor, de amor, de amor. E muitas vezes o amor ele é duro, é ou não é? O amor tem uma face que ela é perfeitamente envolvente, aconchegante, acalentante. Mas o amor tem uma face dura também. Porque tem a face do amor que ela adverte, corrige. E é só o amor que tem o poder de endireitar aquilo que está torto, quando a gente está falando de uma pessoa.
Porque o amor vai tratar aquilo, igual o pai trata o filho. O filho erra, o que o pai que ama o filho faz? Aceita o erro dele, absorve o erro dele, ou corrige e trata aquele erro até que ele deixe de fazer parte daquela criaturinha. O que o pai vai fazer? Vai tratar, corrigir. E para ele corrigir, ele tem que ter a dureza do amor. Então, um líder, né, e eu não me especifico apenas a pastor, porque o pastor é o título, né, não importa se ele é pastor, bispo, se ele é como tem até a igreja que é o presbítero, enfim, o líder. Aquele que faz a função de sacerdote da igreja. Aquele que com relação às ovelhas, ele tem a função de pastor, ou de pai espiritual, né, como se fosse o Abraão daqueles 318 que ele transmitiu preceitos, ordenanças e mandamentos. Porque o Abraão, a gente imagina, o Abraão não treinou aqueles homens para a batalha, não treinou aqueles homens, né, como soldados, mas treinou o caráter daqueles homens. E a partir do caráter de uma pessoa, ela pode ser excelente naquilo que ela se propuser a fazer. Amém? Se você vai pintar uma parede, você tem bom caráter e você depender de Deus, vai ficar boa. Se você for defender uma causa perante o tribunal, você tem caráter de Deus, aquilo ali você vai ter sucesso. Se você for consertar um carro, você tiver caráter de Deus, você vai ter sucesso. Da onde eu tiro isso? Quantas situações na igreja que o mecânico não resolve, que o pintor não resolve, que a gente ainda, a bispo até falou aqui no culto, e quase todos nós comentamos, da última situação que o nosso gerador dando problema. Não foi o mecânico diesel, não foi o técnico, não foi o da manutenção. Como é que a gente resolveu? Como é que a gente resolveu? No pau. Aqui, ó. Espiritual. Está entendendo? No grupo, unido ali, os obreiros ali, os que abastecem, os que dão manutenção. Não, vamos orar aqui agora, vamos orar e vamos aqui pelejar. E oração, e unção, e clamando, e orando. Você vai falar assim, mas teve mecânico. O mecânico teve antes e não resolveu. Aí troca o diesel antes e não resolveu. Aí vai na oração, todo mundo pega a peleja ali, todo mundo abraça a causa espiritual, e vai para a oração, e vai para o pau mesmo. É não aceitar, é rejeitar, é expulsar o diabo. Aí está funcionando, que é uma seda. É uma seda. Não é coincidência, não tem nada a ver com a oração. É que agora o equipamento mecânico, ele tomou uma decisão de funcionar perfeitamente, não tem a ver com a oração, não. Quantas vezes? Então, você não pode permitir, e aí eu estou falando de líder, mas leva você para a sua casa. Você não pode permitir que uma presença tome a sua casa. Você quer ver uma coisa que eu combato? Eu não trabalho com isso, não aceito na minha casa, não aceito onde eu estou. É aquele tipo de pessoa que só reclama. Sabe aquela pessoa que está num lugar, está reclamando. Porque isso está ruim. Porque isso aqui não vai dar certo. Porque isso aqui é não sei o quê. Para! Não é assim. Porque o que você está falando está gerando... O que está gerando, gente? Presença. Você está falando algo, você está colocando uma presença. Aí vamos lembrar, por que a igreja é uma atmosfera boa? Porque a presença é boa. Porque o que é gerado aqui o dia inteiro? Quando alguém percebe algo na igreja que não está bom, o que vai fazer? É oração e reunião. O que mais tem na igreja? Oração e reunião. Se percebe-se um problema, um foco de problema, ora e depois vai reunir. Vamos ver, vamos tratar, vamos resolver. Não pode ser assim. Vamos melhorar isso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos alterar isso aqui. A mesma coisa você tem que fazer na tua casa. A mesma coisa você que é líder, você tem que fazer na tua empresa, no teu trabalho, você tem que fazer na tua igreja. Às vezes você entra em igrejas que a atmosfera não é boa. Eu não vou falar aqui, né? Porque eu sei que tem gente que
que ainda frequenta esse lugar, que ainda é simpatizante nosso, mas que membro mesmo é de outra igreja, mas particularmente eu nunca tenho as igrejas, né, aquelas tradicionais, a religião maior do Brasil, eu nunca tenho aquelas igrejas como uma presença boa. Às vezes, por exemplo, igual às vezes vou em cartório, vou em lugares que tem igreja, né, ali na praça, eu nunca, olhando de fora, nunca me causa algo bom. Sabe quando você é atraído para entrar num lugar, para aquilo te causar um bem, sabe? Vamos falar sensação, a sensação não é boa. Eu imagino por quê? Porque sempre está vazio, você não vê ali um trabalho, uma oração, um clamor, a intercessão. Por isso que aqui você vê, ó, daqui a pouco eu termino o meu horário culto, vai ter alguém aqui que vem orar. E assim, você vê as pessoas orando aqui, mas enquanto eu estou aqui, tem gente lá no espaço de guerra. Tem gente que não tem horário nenhum de transmissão, está lá no espaço de guerra, está orando, está clamando, está ungindo, está passando ali as paredes, que está tomada de fotografias, de pedidos, de nomes, de causas urgentes, ali de pessoas e abençoando, orando, clamando, está orando pela nossa causa, está orando ali para amanhã nós termos uma resposta positiva, está orando pelos santos, que é o povo de Deus, está orando pela igreja, está orando pela nação, está orando. Imagina esse lugar para dormir, como deve ser bom, hein? Fala a verdade, já pensou o quarto de guerra? Mas não é para dormir, é para orar. E uma vez eu falei para uma pessoa, né, que o pessoal não cura da insônia, recebeu oração e tal. Eu falei, vou te colocar no quarto de guerra que você vai dormir bem. Porque ali é oração, não vou dizer que é 24 horas, porque não são todos os dias que tem 24 horas, mas tem dia que é 24 horas. Então, aí se você perguntasse para mim o que eu faço para mudar a atmosfera da minha igreja, muda a presença dela. Eu vejo, porque eu já falei com líderes, pastores, que, olha, minha igreja é isso, tem um problema crônico, tal. Eu lembro uma vez eu falar com um pastor e eu dizer para ele assim, fala para mim, quando vocês fazem reuniões, vocês discutem, divergem muito? Ele falou, toda vez. Eu falei assim, o que você acha que vai acontecer na tua igreja? Sabe daquelas reuniões em igrejas que tem assembleia e tal, e um diverge, tem sempre aqueles que reclamam de tudo, reclama do louvor, reclama do altar, reclama do povo, reclama dos problemas, reclama do lugar, reclama dos vizinhos. Desde quando a gente chegou aqui na Taquari, que a gente tem perseguição. Eu não vou dizer que a gente tem problema com o vizinho, mas a gente tem perseguição por parte de vizinhos. O que a gente faz? A gente abençoa os nossos vizinhos. Abençoa, ora por eles. Desde o dia 20, eu não vou nem falar o dia 25 de novembro de 2017, foi a inauguração, a gente já teve problema antes com vizinhos. Perseguição de vizinhos, né? Eu já atendi, ninguém falou comigo, eu já atendi, sei até o nome, inclusive, deles, está na minha mente aqui, de vez em quando eu abençoo a vida deles, né, de gente que está no último andar, que se eu não me engano deve ser o 25º, se eu não estiver enganado. Porque o barulho, porque tal, eu falei, você escuta de lá? Qual o seu andar? Tal, eu não lembro se é o 25º, mas é esse aí, é o último andar. Mas você escuta, não, mas é tal. Implicância. Já pensou se a gente tivesse comprado a briga? E agora? Não. Senhor abençoa, Senhor cuida, Senhor guarda. Já pensou se a gente fizesse reuniões aqui para falar mal dos vizinhos, para reclamar dos vizinhos? E é de um lado e do outro. De um lado é indústria, do outro lado é residencial, mas do lado da indústria é outro tipo de situação. É abençoar. Por que a gente, o ano passado, a gente teve momentos que o Ministério Mudança de Vida, como está acontecendo agora às vezes, de ser único em algumas posições. E principalmente nessas posições contra o fechamento, o isolamento absoluto. E em alguns momentos, até no meio de igreja, no meio religioso, a gente
às vezes defendeu posições únicas e a gente não abre mão. Porque não é opinião, é o que a gente está fazendo. O que a gente prega aqui, a gente já orou antes, já clamou, já teve convocação interna para levantar clamor, para buscar, para apresentar a Deus. E aí tem jejum para isso, tem manutenção para isso. E agora tem tido muito mais jejuns com a participação externa. Igual ontem à noite a bispo já convocou, hoje meia-noite a gente abre um jejum, entrega amanhã meio-dia, para que Deus nos dê vitória, para que Deus mantenha essa posição de nós podermos ter os cultos presenciais. Antes a gente fazia esses jejuns entre nós, agora a gente já abre, vamos todo mundo jejuar, vamos todo mundo orar. Então, como é que eu vou mudar? Olha, não era nem a palavra essa, mas eu creio que Deus, quando fala algo, tem gente que precisa dessa direção, que precisa dessa posição de Deus, porque a verdade é que Deus sempre fala, hora de um modo, hora de outro. Então, às vezes tem a palavra que Deus vai falar, mas também tem essa mensagem, que é para muita gente reverter já a partir de agora situações. De como que eu vou reverter a atmosfera da minha casa, da minha igreja, da minha empresa, do meu trabalho. Muda a presença. Troca a presença. Troca. Ah, tem gente que não cabe mais nesse lugar. Tem palavras tuas que são presenças que não cabem mais. Tem atitudes que você está olhando, está vendo que não está boa e não está fazendo nada, na posição que você está de líder, de autoridade, seja na tua casa. Você está fazendo vista grossa para comportamentos dos teus filhos que você desconfia? Ah, mas eu apenas desconfio. Se você desconfia, então vai atrás de saber. Vai saber, investiga, descobre e trata. A mesma coisa na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua empresa. Algo que você está vendo, às vezes, não tem ninguém mais, é uma área que é só você que faz parte, mas que você está vendo que tem algo ali que está deixado, que está abandonado. E essa foi a palavra da semana passada, hein? Vamos lembrar lá de Neemias 13, que começaram ali com o relaxo, de uma sala. Dali a pouco, o templo inteiro estava abandonado. Uma sala que foi entregue para quem não devia ser entregue. Começou desse jeito. Daqui a pouco, por conta daquela sala não estar sendo usada como deveria, não tinha mais levita, não tinha mais cantor, não tinha mais sacerdote. E sem esse tipo de pessoa, o povo não tinha por que ir no templo. Porque não teria quem pregasse, não teria quem cantasse, não teria quem defendesse, que apregoasse e estabelecesse os valores. Por isso que o povo estava perdido, desorientado. Então, não deixa nada abandonado. E abandonar uma área é permitir uma presença que não é boa. Você relaxar num ponto é permitir uma presença que ela não é benéfica. Aí daqui a pouco você está mal, está desanimado, está oprimido, está angustiado e não sabe por que está assim. Vamos à palavra de hoje, que é 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei, diga ordenei. Ordenei é presente, passado ou futuro, gente. Ainda bem que você que está me assistindo não ouviu algumas colocações que a gente ouviu, né? Mas como eu sou muito generoso, eu vou fazer de conta que eu não ouvi. Ordenei, trata-se do... Aqui, gente, ó. Agora todo mundo junto, vai. Trata-se do... passado. Que benção. Esse povo aqui é o povo mais inteligente que tem. Passado. Você ouviu todo mundo agora. Você ouviu todo mundo falou passado, tá? Ordenei, né? Que seria, se fosse presente seria ordeno. Se fosse futuro seria ordenarei, né?
Vou ordenar. Então, ordenei, quer dizer, já fiz, já falei. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha, agora há pouco, às 7, eu ainda usei essa expressão, que não tem como você manifestar a sua fé em Deus e tudo, absolutamente tudo, no que depende de você, na tua condução de vida, na tua atitude, na tua ação, na tua reação, e no que não depende de você continuar igual. Por quê? Porque quando a gente age pela fé, é natural não ficar natural. Você entendeu ou não? É natural da parte de Deus, do poder de Deus, não continuarem as coisas naturais na sua vida. Mas elas saírem daquele gráfico que de repente é aquela coisa mais do mesmo, né, de seguirem-se apenas aquilo que foi pensado, imaginado. É natural. Essa mulher aqui, ela tinha feito um plano. E o plano dela tinha uma base. Qual que era a base do plano dela? O Elias falou sobre essa base. Quando ele disse assim para ela, não tenha medo, ele estava dizendo assim, quebra a base que você está em cima. Porque você está baseada, você está ali assoreada, você está em cima do medo. O medo de acabar, o medo do pouco que você tem acabar, e acabando você fique sem nada, não tenha sustento, não tenha mantimento, não tenha nada. Agora, quando uma pessoa ela tem muito pouco ou ela tem nada, ela vai basear-se no quê? Como tem muita gente aí. Tem gente que o que tem é só notícia. Notícia de desgraça, de morte, de perda, de falência, de quebradeira. Notícia notícia do caos, notícia de essa polarização.
E, gente, não é momento da gente ficar num polo ou no outro, é momento da gente se apegar à palavra. Eu falei isso no domingo, cuidado que às vezes você está aí, né, como não tem muito o que fazer, está aí vendo vídeo, está aí ouvindo, é recebendo no WhatsApp, é um vídeo atrás do outro, é um link atrás do outro de vídeo, pode até ser de direita, de conservador, mas tem muita coisa que não é, tem muita coisa que é exagerada, que é aumentada, tem muita coisa que força a barra, que é para você ficar pilhado, que é para você ficar ali, né, a cada momento, olha isso, alarmado a palavra é. É igual a palavra que fala lá, né, do rei, ficou alarmado, olha aí, é isso, é isso. É igual ontem, ainda estava numa reunião, alguém chegou e falou assim, vetou, a pessoa vetou o quê? Vetou o quê? Já tem certeza? Já sabe? Já está decidido? Não, mas está escrito aqui, eu li uma manchete. Não, então pera aí, segura. Segura aí, não passa para frente. Não aconteceu ainda. Não tem que passar isso para frente, não tem que beber desse espírito. Quem está entendendo? Às vezes você está aí, você vê uma coisa, vê outra. Eu tenho dito isso, se debruça na palavra. Porque a palavra não é para esse tempo aqui de pandemia, a palavra é de antes e vai ser para depois. Está entendendo? Não é uma coisa temporária, não é para o momento. A palavra de Deus não está baseada no pensamento ou na opinião de alguém. A palavra de Deus não foi construída por interesses. A palavra de Deus foi construída a partir da mente de Deus. O que Deus pensa. E nós lemos ainda agora há pouco, às 7h, que os pensamentos de Deus, os planos de Deus para nós são planos de bem. Para nos dar um fim, para nos fazer prosperar. A Bíblia não se trata da mentalidade de homens, mas da mentalidade de Deus. Então, essa mulher fez planos. Qual o plano dela? Tem um pouquinho de farinha, tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, depois não vai ter nada, depois vou morrer. Vou morrer de fome, vou morrer de inanição. Não tem mais o que fazer. Só que, isso é uma coisa que para mim foi a coisa mais forte hoje, dentro dessa revelação que eu tive, desse entendimento. Essa mulher não ouviu de Elias a primeira vez a palavra. Ela já tinha ouvido, por isso que eu perguntei para você, ordenei ao que é passado, Deus já tinha falado com ela. Quando Elias chegou na porta da cidade e ela estava ali, nada acontece por acaso, né? Ela não estava ali por acaso. Ela não estava bem naquele momento que o Elias chegou na porta da cidade por acaso. Deus nunca só fala conosco. Deus fala, é uma frente ali de trabalhar de Deus. Qual frente? Ele falar. Mas as coisas, como elas acontecem, no tempo que elas acontecem, no contexto que elas acontecem, é uma forma de Deus trabalhar também. Daí onde vem Romanos 8:28. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu. Sabemos que Deus age. Não é as coisas acontecem, Deus age, Deus faz, Deus fecha uma porta, Deus abre outra, Deus impulsiona uma pessoa, Deus permite uma situação. Em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Te pergunto, essa mulher aqui, viúva de Sarepta, tinha propósito? Tinha ou não tinha? Aqui, qual era o propósito dela? Qual que era o propósito dela? Não a recompensa. Vamos entender as coisas aqui e separá-las. Né? A gente precisa ter visão. Deixa eu ver. Qual que era
Qual foi a recompensa dessa mulher? A gente já conhece a história toda. Qual foi a recompensa dela? A recompensa dela, qual foi? Azeite e farinha multiplicados indeterminados, certo? Recompensa. Faltou azeite depois? Faltou farinha? Ela conseguiria isso naturalmente? Isso foi natural ou foi milagre? Recompensa dela, certo? Qual foi o propósito dela? Para o que Deus a chamou? Isso define. Isso pode definir teu dia, tua semana, teu mês, teu ano, tua vida. Quando você coloca um peso assim, as pessoas levantam até a olhar, né? Opa, então vai. Qual foi o propósito dela? Qual foi o chamado dela? Vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos no verbo. O verbo sempre te leva, porque o verbo é a ação. Quando o Senhor disse assim, ordenei a ação de Deus, eu ordenei o quê? O que Deus ordenou? Vamos construir, né, gente? Vamos construir. Para quem Deus ordenou? Para quem Deus ordenou? Quem ordenou, gente? Quem ordenou? Deus. Para quem Deus ordenou? A viúva. Perfeito. O que Deus ordenou para a viúva? Alimentar, sustentar o homem de Deus, não foi isso? Então, o que Deus ordenou foi o propósito que Ele deu para aquela mulher, certo? Então, ela já tinha ouvido aquilo. Tanto que, veja você, aí Deus age em todas as coisas. Vamos entender como que Deus agiu. Quando Elias chegou, quem estava lá na porta pegando graveto? Quem? A viúva. Aí o Elias, eu acredito, até como, deixa eu confirmar se é essa, né? Deixa eu confirmar se é essa. Traz um jarro com água para eu beber. Estou indo. A viúva, não questionou. Por que você está falando comigo? Elias não era do mesmo povo que o dela, ela era uma sidônia, ele era um israelita, ele era estrangeiro, ela era de lá, ele não era conhecido dela. Veja que ela não negou, quer dizer, ela já se sabia do que se tratava e de quem se tratava. Por que ela sabia, gente? Porque ela já tinha ouvido. Quem tinha falado? Deus. Vai ela pegar o jarro com água. Ou seja, por que ela não falou nada? Porque ela tinha. Água ela tinha. O jarro ela tinha. Nem que fosse jarro que estava farinha, ela tinha jarro. Certo? Então, está tudo certo. Eu tenho um jarro com farinha dentro. Vou tirar a farinha para fazer uma refeição, ponho água, não vou usar mais a jarra mesmo, né, ou não é? A jarra vai ficar para quê agora? Para guardar nada? Ponho a água dentro da jarra e levo para o homem de Deus. Até aí, tudo certo ou não? Tudo certo, não é? Tudo bate aí, Tudo que eu estou ouvindo está certo. Então, eu não me nego a fazer. Está entendendo? Por quê? Porque é lógico, porque é natural, porque fecha a conta. Aí o homem de Deus, para quebrar aquela conta que estava perfeitinha, tipo assim, 2 mais 2 igual a... Não, essa vocês vão responder, gente, por favor. Não. Quanto, gente? Obrigado. Aí só para não, né? O pessoal está ouvindo ali, dá para ouvir esses sons aí, né? Então, vai o Elias e fala assim, peraí. Traz também um pedaço de pão. Aí essa mulher falou, não, peraí. Eu juro pelo nome, ó a expressão dela, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Como é que eu sei que Ele é o Senhor e Ele é o teu Deus? Porque Ele já falou comigo que eu sustentaria você. Ele é o Deus que mandou sustentar você. Só que às vezes a gente, quando ouve algo de Deus,
A gente ouve com os nossos ouvidos, com os ouvidos da nossa fé ainda. E a gente não percebe que quando a gente ouve Deus, o nosso ouvido já está crescendo. O nosso ouvido da fé, não esse aqui tá bom, deixa do jeito que está mesmo, né? Que alguns, se o ouvido ficar maior ainda, né? Aí imagina como é que vai ficar, né? Aí vira aerofólio quase, né? Então, vamos ficar o ouvido, mas o ouvido da fé, espera aí, de eu estar ouvindo Deus, de eu estar percebendo que Ele está falando comigo. Aquela mulher, até o natural dela, ela foi bem. Quando Elias disse para ela fazer algo que ela não via como, que ela não tinha condições, ali ela mostrou a sua limitação. Eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho um pão, eu não tenho metade de um pão, eu não tenho uma fatia de pão, não tenho nenhum pedaço de pão. Eu tenho só um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite para eu fazer a última refeição minha e do meu filho, comer e morrer. Só que o Elias também tinha ouvido a palavra do Senhor. Deus não falou assim para Elias, eu ordenei a uma viúva rica para te sustentar. Eu ordenei a uma viúva que tem muito alimento, muito dinheiro, muita condição para te sustentar. Deus falou, eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Quando aquela mulher não disse quem é você, não sei quem você é, não sei que Deus é esse, não sei porque você está falando comigo, Elias sabia, essa é a viúva. Se essa é a viúva, ela vai me sustentar. Porque se não for pela fé dela, vai ser pela minha. Amém? E ele para dizer para ela, minha filha, faça conforme você disse que ia fazer, mas eu vou empurrar agora a sua fé. Faz primeiro para mim. Aquela mulher podia ter hesitado, podia ter negado, podia ter pensado nela, porque fazendo primeiro para Elias não ia sobrar para eles. Mas quando ela ouviu a palavra de Elias, ela fez. E essa é a parte que muda a vida da pessoa. Que ela faz plano, se baseia no medo, se baseia nas informações que ela tem, se baseia no que ela está vendo, mas vem uma palavra. E o que eu disse às 7, que eu falei que é a graça maior de tudo isso, é que às vezes até a pessoa já ouviu a palavra. Mas quando ela ouviu a palavra, ela continuou. Ela, em vez de permitir que o ouvido dela espiritual crescesse, não, se Deus falou comigo, é para mim mesmo. Não é Ele falou comigo para eu ficar emocionado, não, Ele falou comigo para eu viver. Ele falou comigo para eu praticar. Ele falou comigo para Ele me abençoar, porque toda vez que tem propósito, também tem recompensa. Quando aquela mulher entrou no propósito, tendo ido buscar a água, e no meio do caminho ela ouviu para trazer pão, não tinha pão, mas o homem de Deus diz, não, você vai fazer para mim um bolo então. Você não vai deixar de cumprir a palavra que você recebeu. E ela foi e obedeceu. Quando ela fez aquele bolo, ela começou a multiplicar na vida dela a capacidade, a farinha, o azeite e a fé. Porque enquanto ela sustentou o homem de Deus, não faltou nada para ela. E detalhe, ela vivia ela e o filho. Eu acredito muito que ela é aquele tipo de pessoa que deve ter, eu acredito, tá? Não está escrito isso, mas o começo é ela e o filho, depois a comida, a farinha e o azeite foi para ela, o homem de Deus e a família. Se tivesse ficado só ela e o filho, teria dito, deu para ela, para o homem de Deus e para o filho. Disse, deu para ela, o homem de Deus e a família. Quer dizer, sabe aquele tipo de gente que deve ter ido num irmão, numa irmã, na mãe, no pai, sei lá, alguém, e alguém viu que tinha pouco também de filha? Cada um com seus problemas. Ou minha irmã, cada um com seus problemas. Né? Não vou dividir o quase nada meu com você. Mas eu acredito que depois esse tipo de gente acabou tendo que depender dela. Que é assim que Deus age. Às vezes você se vê numa situação hoje que você precisa de alguém para viver algo, para ter algo. Você precisa de dinheiro emprestado, você precisa de um lugar para morar, você precisa de uma ferramenta para trabalhar.
Igual esses dias ainda teve uma pessoa, a pessoa precisava do nome de alguém para ela poder vender e tinha que repartir o que ela vendia. A pessoa não fazia absolutamente nada. Sabe que a pessoa não fazia nada? A pessoa emprestar o nome, uma conta bancária ou o nome, um CNPJ para a pessoa poder, sei lá, emitir nota, o que ela fazia. Ela precisava, mas creu. Tem tantas histórias assim que às vezes dá vontade de a gente tirar um horário só para contar histórias, igual a bispa está fazendo com os destinos curados. E ela creu e ela foi ousando, e Deus tocou o coração dela. Essa pessoa que eu estou falando, que eu conheço o caso, porque acompanho desde o começo, eu vou fazer uma sociedade com Deus, não é 10% que eu vou dizimar, 20%, daqui a pouco era 50%, e só aumenta a proporção, mas também o ganho dela só aumenta. Ela dividindo mais, está recebendo mais. Por quê? Porque ela creu, igual essa mulher. Faz igual você falou, viúva, mas você vai ter a fé. Como é que eu tenho fé? Atitude de fé, não é dizer eu creio, não é isso aqui que é fé. Fé é você ir lá e agir, passar por cima da lógica, daquilo que é natural para você. Agir, eu vou fazer. E não é nem o esse eu vou fazer, é o fazer. É o tomar atitude, tomar decisão e dar condições a Deus. Essa mulher fez isso, ela entrou no propósito e foi altamente recompensada. Ela tinha um plano baseado no medo, tanto que o Elias disse, não tenha medo. É como se ele tivesse dito, tenha fé, não tenha medo. Faz igual você disse, mas você vai fazer primeiro para mim. Ou seja, você vai continuar a sua vida, mas agora você vai viver para um propósito. Que é o que eu digo para você, não viva a sua vida, aquela vida rasa, aquela vida baseada nas notícias, nos rumores, no medo, baseado no quê? Baseado na média que você aceitou ser com os pares que estão ao seu redor. Está todo mundo assim, todo mundo perto de mim está desse jeito, todo mundo tem isso, todo mundo não tem isso, todo mundo não tem nada, todo mundo está mal. Opa, não sou média com esse todo mundo. Quem define a minha vida, quem determina a minha vida é Deus. Entra no propósito para o qual Deus está te chamando. Com uma atitude, com a fé, com a ação que Deus requer de você, com a reação que Deus requer de você, com o comprometimento que está faltando, com a entrega, a renúncia. E quando você entra no propósito, você recebe vida, você recebe condição para fazer, para manter o propósito. Só que o que te dá condições para manter o propósito, abençoa, inunda, sustenta e faz a tua vida transbordar, como foi a vida da viúva de Sarepta. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. Qual o propósito para o qual Deus está te chamando? Qual o medo que Ele está dizendo para você não tenha? Não tenha medo. Foi o que o Elias falou. Não tenha medo. Talvez você está aí com medo. Medo de uma coisa, medo de tantas coisas. Receio. Não vê. Não percebe. Não está vivendo o que tem que viver, está aceitando, está perdendo, está se submetendo. Por quê? Por causa do medo, por causa de uma fé. O medo ele se transforma num tipo de fé que domina a sua vida. Trava também a sua vida. Impede que você viva o que vem de Deus. Se essa mulher tivesse dito assim para o homem de Deus, não.
ela teria executado o plano dela e o plano dela teria executado ela. Tem gente que está executando o plano e sendo executada pelo próprio plano. Porque o plano é um plano de medo. Deixa o teu plano e viva o plano de Deus. Vai, solta, desprende, abre mão dos teus planos para ficar com os planos de Deus para a sua vida. E eu estou falando de propósito. Eu estou falando de bênção. Como essa palavra ela é forte, ela é poderosa. É a segunda vez que eu estou pregando essa palavra hoje. E ela mexe comigo. Porque eu percebo Deus dizendo para pessoas, você se reduziu a isso. Isso não tem nada a ver comigo. Você se reduziu a essa palavra de pandemia, coronavírus, crise, qualquer coisa aí, qualquer porcaria que está sendo falada toda hora, ventilada toda hora. Mas eu tenho mais para você, eu tenho mais com você. Esse reducionismo é teu, porque da minha parte, é o que a gente viu aqui com a farinha, o azeite e com a fé dela. Multiplicação. Não é subtração. É multiplicação. Senhor, eu peço agora, toca a cada coração que ouviu a Tua palavra. Que quem ouviu a Tua palavra, meu Deus, que tenha um temor, que tenha, meu Deus, a atitude de cumpri-la, de praticá-la, meu Deus, de colocá-la, meu Deus, em ação. E eu faço aqui a parte, o papel do Elias, eu digo, não tenha medo, não tenha medo, solta, desprenda, abra a mão dos teus planos e executa os planos de Deus. Cumpra com os planos de Deus. Viva os planos de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que os corações sejam tocados, que caia por terra agora, meu Deus, por uma entrega, por uma renúncia, por uma decisão tomada, meu Deus, seguida de atitude, seguida de posicionamento. Eu oro e declaro em nome de Jesus, que essa pessoa já daqui de estar ouvindo isso, ela já esteja se movendo, meu Deus, para fazer aquele bolo para Elias. Que ela interrompa nesse momento a execução daquele plano de morte, da última refeição, de estar esperando pelo pior, de se preparar emocionalmente para viver o pior tempo, o pior momento dela, da casa, do casamento, da família dela, do trabalho profissionalmente, da empresa dela. Eu rejeito isso, Senhor. E eu peço que seja a palavra de Elias. Dela até aí no mesmo lugar, no mesmo caminho, mas obedecer a palavra do Senhor. Obedecer, meu Deus, o que o Senhor ordenou a ela. E eu creio, meu Pai, que não é a primeira vez que alguns estão ouvindo isso. Não é a primeira vez. Já é confirmação. Já é segunda, terceira ou mais vezes que estão ouvindo isso. O que já tinham ouvido do Senhor. O que já tinham recebido do Senhor. Mas quantos que estavam hesitantes, temerosos, ainda mantendo seus próprios planos, planos de ruína, planos, meu Deus, de conformismo, de aceitação, de entrega. E eu oro para que o Senhor derrame força, unção, poder, dê visão, dê discernimento, dê sabedoria, para que a Tua palavra seja acatada, obedecida, para que seja o plano do Senhor que defina a vida dessa pessoa e que ela veja a Tua glória. Abençoa cada um, meu Deus. Eu oro pelas nossas famílias e peço, salva os nossos. Está escrito, meu Deus, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa.
E eu tomo posse dessa palavra e declaro que corações que ainda são duros, de pedra, impermeáveis à tua palavra, que sejam trocados. Troca os corações duros, meu Deus, e coloca corações quebrantados, corações que venham se render e se submeter à tua palavra, para se voltarem para o Senhor e o Senhor também se voltarem para eles. Eu peço salvação para a nossa casa. Eu peço bênção na vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, que mediante a atitude dela, mediante, meu Deus, ela ouvir o Senhor e atender ao chamado do Senhor, entrar no propósito do Senhor, que ela veja o poder sobrenatural, que ela viva, meu Deus, o poder da multiplicação na vida e na casa dela. É o que eu creio, eu declaro e eu abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.